Fala galera que acompanha aqui o Naturalcast, que é o podcast do Naturalmente. Hoje a gente está aqui com o professor Hugo Peixoto. E aí, meu querido, tudo bom? É muito bom participar do Naturalcast, porque aqui, acima de tudo, a gente tem um natural aprendizado, né? A gente comenta legal, a gente aborda de maneira leve, mas é como a gente conversou sempre, uma conversa. Como Isso. se fôssemos eu e você em algum local conversando sobre um determinado tema, e a gente vem aqui gravar para os meninos verem como que seria essa conversa, esse papo, essa discussão a respeito do tema que a gente está discutindo e abordando, não é isso? E que é assim, não é querendo fazer marketing com nome, mas assim, o aprendizado flui naturalmente, E é né? sempre o mais que fica melhor consolidado é quando ele é natural, né? Exatamente. E esses bate-papos aqui, gente, sempre acontece assim. Às vezes a gente está no intervalo de aula, entre uma aula e outra, e para conversar sobre assuntos, né? Que tem a ver, Hugo, do ponto de vista da química. Eu já perguntei para o Hugo várias vezes, várias coisas da química para completar dentro da biologia, acho que E vice-versa também. vice-versa, exatamente. E isso traz um engrandecimento para a gente. Então, esse bate-papo aqui do Naturalcast, ele nasceu muito disso, né? Foi, Da gente foi. bater esse papo real. Mas hoje a gente tem um temazinho aí importante, né? Cara, foi notícia em todo canto, né? No mês de janeiro de 2024. Acho que a notícia que envolveu mais a ciência da natureza de uma maneira contextualizada foi aquela do fato, o infeliz fato dos 4 jovens que vieram à morte, né? Dentro de um veículo, ou passarem a noite inteira com um veículo do motor ligado. Claro que houve toda uma investigação posterior e viram que também o veículo havia sido mexido, né, para mudar o escapamento e fazer aquele barulho mais esportivo, É. que algumas pessoas gostam, e gosto é que nem aquele negócio que ninguém discute, né? Mas se tem uma coisa que a gente não seria legal ficar fazendo, era justamente o rebaixar o carro, Sim, porque muita gente nem sabe que esse rebaixar o carro causa problema de coluna. claro, claro, o impacto fica mais O direcionado para impacto ele. fica direcionado e com o tempo o banco não é mais tão confortável, né? Então causa problema de coluna, causa problema de pescoço. O pessoal não sabe também que aquele movimento, né? Os automobilistas eles têm exercícios só para o pescoço, Sim, sim. por conta da força G, né? Na Que velocidade que eles vão lá, a é, curvatura que cara, você o tá carro entrando na faz, curva aqui e a cabeça indo pro outro lado, né? a inércia é imbatível. É imbatível. A gente podia até abordar esse assunto depois com o Com Allen, Allen, né? exatamente. Mas aí, e outra coisa é mexer no escapamento do carro. Porque assim, o escapamento é aquela negócio. Outro dia eu vi um humorista dizendo assim, rapaz, o cara passa, né, 10 anos numa faculdade entre graduação para graduação, não sei o quê, para ser engenheiro, construir um escape para o carro ficar silencioso e econômico. Aí o pessoal vai e manda furar o escape. Aí vem um bineurônio, né? Um bineurônio que só tem dois, É, e vai lá e faz aquela é, barulheira do inferno aqui. e foi literalmente isso daí, né? Um carro de luxo, né? Depois a reportagem sempre falava da marca do carro, né? Que é o BMW. E aí o proprietário, provavelmente com a intenção de mexer para ficar com esse ruído mais associado ao esportivo, ele acabou fazendo um corte no escapamento do veículo que era inclusive anterior ao catalisador, porque é um detalhe interessante, João Paulo. Na química, a gente tem muito termo do catalisador, que inclusive a enzima tem a função catalítica, que é de reduzir a energia de ativação e, consequentemente, tornar as reações mais rápidas. Uhum. Então, a fisiologia fica melhor fluida com o uso das enzimas, porque as reações acontecem em um intervalo de tempo mais hábil para manter a homeostase e tudo. Na química, o catalisador é isso, é a substância, e aí um detalhe importante, tá? Catalisador é sempre substância, então nunca coloca aquele na situação. Numa reação com alcano, por exemplo, a gente precisa da luz ultravioleta, do calor. Nem luz ultravioleta, nem tampouco calor podem ser denominados catalisadores, porque catalisador obrigatoriamente é uma substância. Então, esses fatores externos que envolvem, que participam com energia para incrementar e permitir que a reação venha a ocorrer, eles não são catalisadores. Eles são fatores energéticos externos que não podem ser denominados catalisadores. Catalisador, obrigatoriamente, é uma substância. Então, na química a gente tem um Anota, catalisador. anota, né? Anota, porque podcast é aula, gente. Aqui no Naturalmente, Exatamente. podcast é aula. E aí, o catalisador que a gente usa na química é uma substância. Mas o catalisador do veículo, na verdade, é um trecho, uma área, uma região colocada lá junto ao escapamento, que ele tem uma teiazinha que parece uma colmeia de abelha, tá? Esse material é inclusive metálico. E os gases que são gerados inevitavelmente pela combustão no motor,
né, que é essa combustão, a gente sabe que ela não é 100% perfeita. Então, boa parte dessa combustão vai gerar um monóxido de carbono, que é exatamente o produto da combustão incompleta, assim como também a fuligem, aquele pó de carvão, né, que é exatamente por isso que você vê que sempre na ponta do escapamento está bem preto, você passa a mão lá, fica com aquela... E antigamente tinha um carburador. E fica aquele pó do carvão, né, preto lá e tal, enfim. Então, a combustão incompleta, ela é inevitável. Até porque o nosso combustível não é 100% limpo. Então, tudo isso vai fazer, principalmente quando o uso vai sendo contínuo, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos de carro, vai interferindo diretamente nisso, porque vai danificando peças do motor, vai diminuindo o rendimento dessas peças, e a combustão vai ocorrendo incompleta também. Então, o catalisador que ocorre no veículo, ele é uma peça que é colocada para reduzir expressivamente a emissão de gases poluentes. Então, vamos lembrar que o CO2, o dióxido de carbono, embora seja o gás do efeito estufa, embora tenha toda a questão do aquecimento global, ele não é tóxico. Ele não é tóxico, mas ele também não pode estar no nível muito alto onde eu estiver. Isso. Né? O que eu estou querendo dizer é exatamente isso. Assim, quando a gente diz que o catalisador é para impedir a emissão de gases poluentes, eu não posso colocar o CO2 nessa lista, porque ele não é considerado um gás poluente. O excesso dele é danoso. Mas a gente lembra que, inclusive, na Origem da Vida, e a gente já tem um podcast aqui sobre isso, muito massa. Foi muito bom aquele podcast. Se não fosse o efeito estufa, a gente não tinha temperatura para haver vida na Terra. Sim, né? sim, Então, a sim. gente tem que lembrar que o efeito estufa ele é positivo até certo ponto. Que, aliás, muita gente se surpreende, né? Porque, assim, o efeito estufa é aquela história, gente. Se você, por exemplo, durante o dia, você tem uma temperatura de 30 graus. Vamos pegar aqui o exemplo de Fortaleza. Durante a noite, 27, 26 graus e tal. Por quê? Porque tem um efeito estufa, porque o calor ficou retido. Exato. Porque senão você ia para zero ou menos que isso, né? Sim, sim. Então é preciso manter esse certo equilíbrio térmico aí para ter vida na Terra, né? O problema é aquela frase de vó, né? Tudo demais é veneno. Né? Tudo demais é veneno. Então, e aí o catalisador no veículo, ele serve como um filtro que os gases vêm pelo escape, passam por ele, e ele retém os gases que são tidos como tóxicos e poluentes para produzir uma nova reação sobre eles e emitir, então, CO2. Então, por exemplo, vem o monóxido de carbono, que esse sim é tóxico, porque a gente sabe que ele liga-se de maneira irreversível com a hemoglobina e tudo. O catalisador do veículo, quando percebe o monóxido, ele barra a passagem do monóxido e força a oxidação do monóxido. Oxidação, por mais que muita gente só associe esse termo quando está estudando pilha, eletrólise, tem nada a ver. O termo oxidação é para toda e qualquer reação com oxigênio, porque eu estou oxidando. Se depois, pelo conhecimento mais detalhado, o termo oxidação foi ampliado, a gente tem que lembrar que ele surgiu da ideia de reação com oxigênio. Então, se eu pego o monóxido de carbono, CO, e coloco para reagir com o O2, fazendo o devido balanceamento aí da equação, eu vou gerar CO2. E o CO2 é tido pelo catalisador como não tóxico e liberado, então, para ser emitido pelo escape. Então, se eu tenho um corte no escapamento anterior ao catalisador, eu não tenho esse filtro, vamos dizer assim. Então, tudo que é produzido é liberado. E aí, para o azar dos garotos lá, do infeliz incidente, além desse corte antes do catalisador para fazer esse ruído no motor, ainda tinha um furo que permitia que o gás que estava sendo liberado pelo escape entrasse direto no veículo. O que é mais maluco aí é que ainda que eles não tivessem parados no carro, alguma coisa do tipo, o simples fato de dirigir com esse carro levaria a pessoa a ter tonturas. Sim. Poderia causar um grave acidente. Você falou BMW, né? Aliás, quem tiver o seu BMW, tá insatisfeito, quer cortar o carro, manda para cá, né? A gente vai fazer um bom proveito, não vai? Total. Manda para cá. Pode ser o 320i, pode ser a X5, a X4. Até a X1 a gente recebe. De boa, né? E ainda agradeço. Lógico. Publicamente ainda. Publicamente. A gente faz uma live, né? Exato. Agradecendo o cara e tal. Mas aí, o que acontece? Se você tem essa liberação desse monóxido de carbono para dentro do carro, a pessoa vai diminuindo o grau de oxigenação dela. Então ela vai tendo uma alucinação, porque o cérebro da gente demanda muito oxigênio. A gente necessita do oxigênio. Inclusive, também existe o processo de intoxicação pelo excesso do oxigênio. Sim. Mas, nesse caso, né, e outros casos, por exemplo, a gente já viu filmes aí nos Estados Unidos, como é que o cara se mata. Né? Teve um que eu vi que no final, eu não me lembro qual era o filme, mas eu me lembro que no final o cara estava meio triste, meio ferrado das dívidas e tudo.
Acho que era um filme de uma petroleira que faliu, uma coisa do tipo. Ele foi para dentro da garagem, ligou o carro, né? Se eu não me engano, era com Ben Affleck esse filme. Depois eu vou lembrar e boto nos comentários para Eu vocês. acho que eu sei qual. Né? Então, o cara foi para dentro da garagem, ligou o carro e se matou. Como assim? Ele ligou o carro, deixou o carro ligado, com a garagem tudo fechado, mesmo não tendo danificado catalisador nem nada, mas Sim, como o processo não é perfeito, também libera o monóxido. sim, sim. Né? A queima já libera o monóxido. O catalisador seria para reduzir, né? E aí, João Paulo, o detalhe que você falou agora, como a garagem é um ambiente fechado, esse é um processo lento. Então a gente não pode dizer que o monóxido de carbono é letal. Ele é tóxico. Letal, por exemplo, é o gás cianeto, que é aquela coisa que inalou uma pequena quantidade, morreu. O monóxido de carbono não. Porque a gente chama de inibição irreversível. Isso, porque né? ele liga-se com a hemoglobina, Isso. essa ligação é irreversível, diferentemente da que acontece com o oxigênio Sim. e com o CO2, né? Na hematose, o tempo todo. Sim. E ele vai obstruindo molécula a molécula de hemoglobina. A taxa de hemoglobina disponível, então, vai caindo. Exatamente. Então, você pode até respirar, mas você não absorve o oxigênio. É isso que eu queria conversar. A pessoa pensa assim, não, mas eu estou respirando e agora eu estou no balão de oxigênio e tal, não sei o quê. Por que não conseguiram salvar? Porque quando você, diferentemente da ligação com o CO, quando você está, digamos assim, né, intoxicado com CO2, o que é que vai acontecer? Ou então com a hiperconcentração de CO2, você pode perceber que nos filmes que envolvem incêndio, bombeiro, tem até uma série também sobre isso. Dá para notar que eu gosto muito de filme e série, gosto mesmo. Então tem uma, que eu também não me lembro agora o nome, Fire alguma coisa, mas enfim. Que normalmente o cara percebe que os indivíduos que estão no incêndio morrem, não é por conta da queimadura. Às vezes ele não chegou nem perto de se queimar, mas devido à inalação, tanto de CO como de CO2, aí o cara vai para a ambulância e fica no balão de oxigênio. Naquele balão de oxigênio ele vai ter, né, ali a tentativa de desligar essa hemoglobina do CO2 para conseguir se ligar com o oxigênio. Só que quando é o cianeto, como você falou, que diferentemente, foi o que aconteceu na Boate Kiss, né? Sim, a queima lá daquele material. Sim. Aqui é porque não dá para ver, mas do lado oposto aqui da gente tem umas esponjas também, né? Essas esponjas aqui, elas são tóxicas se vier incendiar. Um maluco vier fazer, imagina uma live aqui e eu com um rojão aqui para comemorar os 100 mil inscritos. E é só o que tem, né? Eu não vou fazer isso, né? Ninguém quer doido. Então, quer dizer, liberou o cianeto, que era o que se usava nas câmaras de gás nazista, né? Uhum. Inclusive, eu estou até lendo um livro agora também sobre isso, que é Em Busca de Sentido, do Victor Frankl. Esse tu lembra o nome, né, Fernando? Esse eu lembrei o nome. Livro eu lembro o nome, né? Seriado, não. Mas aí o que acontece? É isso. A pessoa vai ficar ali sem a capacidade de oxigenar os tecidos. A hemácia pega lá nos pulmões, lá na hematose, esse oxigênio, deixa lá o gás carbônico, tem umas reações, tem anidrase carbônica, Sim. A gente vai ver na outra aula, né, na aula de fisiologia humana. E aí, quando esse oxigênio passa pelos tecidos, ele vai distribuir esse oxigênio e pegar o gás carbônico, né? E aí, não tem como fazer isso se a hemoglobina está ocupada. Como é que faz? Pronto. E aí, João Paulo, a escolha do nosso tema aqui também para essa conversazinha é porque a gente conversava antes por conta da também repercussão que isso houve. E essa repercussão, inclusive, não só por conta de vestibulares, é importantíssima para justamente trazer informação útil. Porque às vezes a pessoa é um leigo mesmo, não faz ideia do que é. E, inclusive, um detalhe, tá? Fica até a dica aí. Essa reportagem passou no Fantástico, inclusive com a imagem, porque o carro ele estava na rodoviária da cidade, porque eles estavam esperando chegar a namorada de um deles que estava dentro do carro. Uhum. E aí eles estavam parados na rodoviária com o motor ligado, inclusive aparentemente estava chovendo, se eu não me engano, no dia, então eles ficaram dentro do carro também por isso, né? Esperando a hora que o ônibus dela chegasse, e a chuva e tudo, então eles ficaram dentro do carro. E aí o Fantástico conseguiu as câmeras de segurança, e você vê em diversos momentos eles saírem do carro e nitidamente demonstrar sintomas que a gente sabe que são sintomas que vão acontecendo gradualmente. De tipo embriaguez, né? Isso, a tontura, você vê cena lá onde um deles se encosta assim numa coluna e fica meio que cabisbaixo, como se estivesse com náusea. E ninguém percebeu que era o carro, né? Ninguém associou ao carro. Eles começaram a associar, inclusive a namorada desse que chegou depois e que não ficou dentro do carro, então obviamente não veio a falecer. Ela conta que na conversa com eles chegaram a achar que estavam passando mal por causa de um cachorro quente que tinham comido. Entendeu? Aí é tanto que ela vai ao banheiro com a menina que está dentro do carro, aí volta, e aí eles pedem assim, não, deixa a gente ficar um pouquinho aqui descansar, daqui a pouco, quando amanhecer, a gente vai viajar. E ela, namorada dele, né, que chegou de viagem,
fica sentada na calçada e os 4 dentro do carro dormindo. Morrendo. E aí quando ela de manhã, que amanheceu o dia e tal, ela foi lá no carro, quando viu, nenhum dos 4 se mexia mais. E aí começou todo aquele alvoroço, chama ambulância, chama tudo e tal. E os 4 estavam mortos dentro do carro, dentro do carro, né? E aí foi feito uma perícia, tudo. E aí que foi identificado que realmente teve essa adulteração no veículo, né? Que veio a Mas causar... mesmo que não tivesse, já aconteceu também. Teve um casalzinho também uma vez que foi fazer amor, digamos assim, né? O casal foi coisar. E eles coisando, depois veio o soninho, deitaram, tá? E era uma garagem fechada também, era um lugar fechado. E morreram. Você imagina, morreram. Até o constrangimento de encontrar o casal lá, peladão e tal. Então é perigosíssimo, gente, esse negócio de ficar dentro do carro, em lugar fechado, né? Adulterar o carro, como o Hugo falou aqui. Ó, você vê, inclusive, em subsolos de condomínios, de shopping, é muito comum você ter essa placa, né? Um aviso lá. Por favor, evitar ficar com o motor ligado desnecessariamente. Uhum. Né? Lógico, se você está deslocando, é óbvio que você está com o motor ligado, mas eu vou esperar minha namorada, minha mãe, minha irmã descer. E aí você vai e fica lá, e por conta que a gente vive, querendo ou não, numa faixa de calor, né, como a gente fala no popular, temperaturas mais altas, a gente, para ficar no conforto, a gente deixa o ar-condicionado ligado, o motor Temperaturas na ligado, beira do infernal, né? né? Aí deixa o motor ligado e esperando alguém descer, e às vezes a pessoa ainda foi trocar de roupa, e você lá, 10, 15 minutos. Então aí a gente, além de tudo, está sendo totalmente mal educado, no sentido do viver em sociedade. Porque eu estou liberando, meu carro está liberando ali monóxido, e se eu estou no subsolo de um condomínio, se eu faço isso, meu vizinho faz isso, meu outro vizinho faz isso, Empesta o ambiente, vai né? deixando a concentração de monóxido ali elevada, e Sim. aí no trânsito de você sair do elevador e até seu carro, voltar, você está inalando monóxido desnecessariamente. Porque tem a inalação que acontece, assim, que a gente não tem como controlar, como acontece no próprio meio da rua. Sim. Uma taxa minúscula, uma concentração muito pequena, mas acontece. Agora, no subsolo de um shopping, no subsolo de um condomínio, essa concentração vai ficando E é por isso que tem todas as exigências, né? De tipo, ventilação, entrada exaustão, de ar, isso. exaustão. As pessoas não entendem o porquê que tem esse tanto mas é burocracia. Não, isso é uma questão de E, fazer uma construção sustentável, compatível com a e vida. aqui entra, João Paulo, aquela questão que a gente sempre conversou aqui no Naturalmente. O conhecimento em prol da vida. Sim. Que a pessoa vai fazer engenharia civil. Aí diz, eu não preciso de química, eu não preciso de biologia. Se engana. Tá aí. Principalmente a engenharia civil dos próximos anos, ela vai ter que ser totalmente sustentável. Exato. A Porque, engenharia mecânica, os carros estão mudando. sim. É Ó, você fundamental. vê, eu vou sou um engenheiro civil, sou contratado para construir um condomínio. Aí hoje, até pela questão estética, todo mundo quer colocar os estacionamentos em subsolos. Aí eu coloco 1, 2 andares de subsolo às vezes. Uhum. Quem está naquele subsolo 2, que no elevador você vai até clicar no -2, se eu tenho uma circulação de veículos grande, e muita gente fazendo inclusive essa atitude que eu sugeri não fazer, de ficar com o motor ligado esperando alguém descer, alguma coisa do tipo, eu vou ter uma concentração de monóxido ali que não vai sair. Eu me lembrei até de uma coisa interessante agora também, é que é assim, lá em Portugal é muito comum, de repente tem alguém acompanhando a gente, porque já teve gente de Angola acompanhando a gente aqui em Portugal também. É comum as casas terem o que eles chamam de cave, Sim, né? Tipo a caverna da casa lá, tipo sótão, né? Que eles chamam, né? Sótão não, sim, porão sim. é porão. É Sótão porão, em só cima, tá em cima. sótão em cima, porão embaixo, a vida eu confundo também. Então, os caras têm tipo uma outra casa debaixo da casa, Sim. né? Só que é do lado do carro. Então tem gente que tem uma área lá que é para tipo lavanderia, né? Tem uma área que o pessoal faz escritório. E tem outras casas que o pessoal faz casa mesmo. Às Uhum. vezes vai 2 casais de amigos, alugam uma casa, um mora em cima, outro mora embaixo. Então você não pode ter carro ali naquela região. Ou então se tiver, entrou, desligou. Não pode ficar ligado. Não, vai ficar ligado aqui porque eu estou aspirando o carro, estou usando aqui o ar-condicionado, estou usando Sim, a energia para aquela. poder colocar o aspirador. É, Não dá, não rola. não pode. Não É outra pode. coisa, é outra dica de segurança também, né? É. E com isso, gente, a gente entende que esses assuntos que a gente aborda aqui, eles não são somente importantes para o seu Enem, para os vestibulares que você vai fazer, mas para a vida, né? Naturalmente, é vida também. Biologia e química, então, Nem se fala. é vida pura. E aí, entenda, esse fato ocorreu no Réveillon 2023, 2024. Então, é claro que ele tem uma data muito tranquila para a elaboração de provas dos vestibulares que vierem no decorrer do ano inteiro.
pela data que ele ocorreu, tá? Uhum. E aí, por isso também, esse toquezinho para vocês, tá? É Se isso. puderem, acessem aí, olhem até a reportagem lá do Fantástico, que vocês têm todo o detalhamento do que eu descrevi Vou aqui. colocar no link também da descrição. Pronto, João Paulo coloca aí no link. E aí fica tudo associado para que vocês engrandeçam e que naturalmente vão consolidando o que vocês tanto veem em sala de aula, juntamente com a gente aqui também, tá bom? Show de bola. Galera, então foi isso. Mais esse episódio aqui do Naturalcast para você, hoje com o professor Peixoto. Esse cara que é top da química. E a gente volta com mais, né, atualizações, mais vídeos, mais conteúdo, porque a nossa paixão é fazer você aprender. A nossa natureza é ensinar e a sua natureza é aprender. Tamo Naturalmente. junto. Naturalmente. Valeu, hein? As letrinhas subindo. E nós dois conversando aqui. Mário Coutinho e o William Bonner. Essa parte devia voar depois, né? Os melhores momentos. Como é? Os bastidores. Ninguém viu, pessoal, também nos bastidores, olha, eu escondendo a fita crepe. Tu notou não? Mãozinha vai aqui pra tirar a fita crepe. Ó. Isso aí tá gravando, vai pro ar, viu? E agora com vocês a novela Renascer. Como é? Toque de 5 segundos.